Então, bem-vindos a todos. Vamos começar, então, esse livro do Quentin Skinner, né, As Fundações do Pensamento Político Moderno, que elucida muitos dos problemas políticos que nós vivenciamos hoje, também problemas da própria democracia. O livro do Quentin Skinner, como nós já acenamos na nossa última reunião, ele tem 3 objetivos, né, que seria oferecer um quadro panorâmico e atualizado dos principais textos do pensamento político da Idade Média e do começo da Idade Moderna, e utilizar esses textos para ter uma visão do começo da modernidade, para iluminar um tempo histórico mais amplo, né, e demonstrar certos aspectos do processo de formação do conceito de Estado. E ele também pretende ilustrar um método de trabalho, um método para proceder no estudo e interpretação dos textos históricos, tendo presente não somente o aspecto textual. Ele é insatisfeito, né, com esse método textualista que se concentra somente na leitura dos clássicos, mas ele pretende enfocar numa matriz mais ampla, social, intelectual, em que ele cercar, né, os clássicos do contexto histórico em que eles estavam imersos. É a chamada Escola de Cambridge, né, professor? Isso. Ele e o Pocock são os 2 grandes expoentes. Os mais expressivos. O Pocock, eu lembro de pegar umas 3 vezes aquele Machiavellian Moment para ver sobre Maquiavel mesmo. O livro é um trambolho e não cita Maquiavel. É o momento maquiaveliano, né? Não é o Maquiavel. Eles trabalham só os conceitos, né? O Pocock, pelo menos, não o autor em si. Sim. Então, é um método muito interessante e ele vai aplicar esse método ao longo do trabalho dele. A ideia seria escrever a história a partir da história das ideologias. Ou seja, visualizar como os clássicos, eles, ao escrever, eles tinham objetivos políticos específicos. Por isso ele fala de ideologias como um conjunto de valores adotados pelos clássicos para defender determinadas posições. Então, ele acredita que somente assim é possível, né, realizar o estudo da história com alguma significação. Então, ele introduz esse tema, né, da função normativa de um determinado vocabulário e as limitações dos vocabulários que os clássicos tinham disponíveis para si naquele momento. Então, ele pretende oportunizar uma compreensão mais clara das relações que existem entre a teoria e a prática da política. No caso do estudo da política, ele acredita que a melhor perspectiva para compreender os clássicos é definir, primeiro, o que eles estavam fazendo quando escreveram, quais eram os seus objetivos práticos, inserindo eles no contexto em que eles estavam antes de ingressar no ato de interpretar o que eles estavam fazendo. Aqui até vou dar um exemplo, os colegas viveram isso comigo, né? Eu tinha escrito recentemente um artigo sobre bem comum, sobre a perspectiva de John Finnis, aristotélico tomista, e tem uma amiga minha que estava fazendo uma especialização em neurociência e comportamento, e ela chegou ao meu lado, assim, revoltada, porque ela tinha errado uma questão da prova dela, em que se falava sobre os utilitaristas e Bentham. E a resposta correta seria que a teoria de Bentham é uma teoria do bem comum. E eu disse, desde quando a teoria de Bentham é uma teoria do bem comum? Porque certamente o bem comum de Bentham não é o bem comum de Aristóteles e Tomás de Aquino. Então, serve para ilustrar como, transportado de uma tradição para outra, um determinado termo, ele modifica a sua conceituação, ele
começa a modificar a sua semântica ao longo do tempo. Então, foi chocante para mim, né? A gente quase brigou naquela hora, porque eu, sem conhecer muito bem o utilitarismo, jamais teria chamado ele de uma teoria do bem comum. Mas o princípio sacrificial, né, é em prol da comunidade. Né? Não, não é da comunidade, Márcia, é da maioria. Da maioria, isso, da maioria. Por isso que, como um conceito pode atravessar o tempo, atravessar tradições e manter o seu significado original, ou não. Então, o exemplo que o Skinner dá é o exemplo de Locke, né? Ele quer saber o que os clássicos estavam fazendo, seja quando eles falavam, seja quando eles silenciavam. Então, ele cita ali o exemplo de Locke, né? Que ele ignora aquela ideia de força prescritiva da antiga Constituição inglesa. Mas por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele considerava essa tese indigna da sua atenção. Bom, eu até vou... Tenha mais algumas coisas que o... isso, eu pulei um slide sem querer. Então, o autor, dando esse exemplo, ele assinala o que ele pretende, né? Até onde ele pretende chegar com o livro. Né? Ele pretende demonstrar como existe uma visão estoicista, né? Que permeia a formação da modernidade, e ele começa, a partir do estudo dos teóricos políticos da Itália renascentista e da Europa, dos primórdios da modernidade, e que teriam sido eles a influenciar com valores e crenças históricos, a partir da Renascença, né, toda a modernidade. Então, ele traz esse vocabulário característico do pensamento político. No final, né, ele traz esse vocabulário da reforma, né, sublinhando que aquelas teorias que são desenvolvidas pelos revolucionários da Europa e da reforma no início da modernidade se baseavam fundamentalmente em teorias que já haviam sido formuladas em uma linguagem legal e moral pelos próprios adversários católicos, ou seja, eles se apropriam daquela linguagem para realizar uma revolução. Carol, só lembrando, né, a gente sempre é pego nisso aí, né? Tá perfeita a tua apresentação. Só essa pegadinha do legal, né, Carol? Aqui era jurídico, né? Legal, em inglês, o teu editor aqui, ó, o tradutor da Companhia das Letras não sabe, né? Mas legal... porque eu usei o livro em português. Isso. Então, daí, sempre que você vê o legal, você desconfiar, então, a linguagem jurídica, né, e moral, tá? Legal é o predicado do law, né? Do direito, né? Então, não do statute, do law como lei, né? Então, legal theory é teoria jurídica, né? Tá? Pode ser que tenha alguém que tenha lido em inglês, tenha tido vantagem em relação a mim. Não, mas mesmo quem leu em inglês, quando vai traduzir, eu já vi isso aí também, traduz por legal, porque é uma coisa que tá, entendeu? A nossa pré-compreensão é assim. Tá? Qualquer dúvida, eu tô lendo em inglês. Legal system, né? Sistema jurídico. Barzotto. Fala, Bruno. Não sei se a Carol terminou o prefácio, sim. Deixa eu levantar um ponto sobre o prefácio, porque aqui no prefácio ele fala da metodologia dele, enfim, que não é o ponto do livro, né? Ele só diz, olha, estou usando, já defendi isso em outros lugares, mas para quem está com o livro em português, estou na página 13, tá? Ele fala definir o que os seus autores estavam fazendo quando escreveram, né? Precisamos saber algo da sociedade na qual eles foram escritos para entender o contexto político da época e por que a pessoa estava escrevendo daquele modo. E aí ele, inclusive, fala da lacuna notável no Locke para dar uma interpretação sobre o que o Locke estava fazendo. O que me chamou a atenção aqui, o Skinner é um grande crítico do Strauss, né? Nesse aspecto metodológico. Tem artigos escritos, enfim, tem toda uma discussão da metodologia, mas vendo a descrição do Skinner, não me parece muito diferente da descrição que o Strauss faz do que ele mesmo está
do seu próprio método, né? Eu não quero levantar uma discussão sobre o Léo Strauss aqui, mas quando diz assim, precisamos entender o que aquele autor estava fazendo no contexto dele, ou seja, precisamos interpretar ele no seu próprio contexto, e fugir um pouco só do texto para entender o contexto, né? Que é a outra expressão que ele usa aqui na introdução, no prefácio. Tu não acha que abre uma margem assim para dizer, tá, então o que tu disse ou o que o Locke deixou de dizer, na verdade significa tal e tal coisa, pô, tu tá imputando ao autor a um texto clássico uma defesa de algo que não está no texto, porque tu infere isso do contexto. Eu não sei, eu queria ver o que tu pensa disso, porque me parece altamente polêmico. É arriscado, mas entendeu? É arriscado com uma metodologia geral, mas em alguns momentos, viu, Bruno, isso aí talvez possa funcionar. E talvez o exemplo dele não seja o mais infeliz. Eu vi o Foucault, tá, num dos livros dele, que eu não me lembro agora, naquelas palestras do Colégio de France, o Foucault dizer que o Hobbes faz a mesma coisa, viu, Bruno? O Hobbes não fala da Constituição Histórica, né, da Inglaterra. Vocês sabem, né, que havia essa moda no discurso político inglês de invocar a Constituição saxã. Não, os saxões antes dos normandos. Sabe como é que o inglês é conservador, né? Ele sempre quer buscar lá atrás. É aquilo que o Burke diz, não, tudo para nós é herança. Os caras, se puderem, chegam a estar no Australopithecus, tá? Mas eles diziam, não, a Constituição saxã, antes da invasão normanda de 1066, ela já tinha a divisão dos poderes. Aquele negócio do Montesquieu, né? A liberdade na Europa veio das florestas germânicas, tá? Então, você já tinha os saxões que vieram da Alemanha, que invadiram, né, lutaram contra os bretões, que eram celtas, tinham estabelecido essa Constituição que dividia o poder. Só que, Bruno, todo mundo invocava essa Constituição, que no fundo era uma releitura à luz da teoria do governo misto do Políbio, né, que de germânico não tinha nada, tá? Então, eles liam através do Políbio a herança que os nossos pais saxões nos legaram. Só que o Foucault diz o seguinte do Hobbes. O Hobbes suprime todo tipo de referência à história. Não é isso? E o Locke também vai na mesma linha. Ou seja, eles vão direto no estado de natureza, tá? Que é um estado ahistórico. Por que eles suprimem a invocação à história? Isso diz o Foucault skinnerianamente interpretando Hobbes. Porque toda invocação à história leva ao conflito. Tá? Porque um vai dizer, não, o rei vai dizer, o rei na Constituição saxã era assim, tinha poder X, Y e Z. E os oponentes do rei, né, o partido do parlamento, vai dizer, não, na Constituição saxã, o rei só podia fazer X e Y, não podia fazer Z. Então, toda invocação à história era foco de conflito. Para o Hobbes, isso era guerra civil. Tá? Eu não sei, quando o cara diz assim, mas pelo menos o Foucault, Bruno, ele dá um motivo para o Hobbes não invocar a história. O motivo é evitar a guerra civil, que é a obsessão do Hobbes. Agora, qual é o motivo do Locke não ter invocado a Constituição saxã? Será que é o mesmo motivo? Será que é porque a Constituição saxã era controversa e apelar para o estado de natureza, tu alcança aquilo que o Rawls chama de uma geometria moral, né? Qualquer ser racional que parta dessas premissas vai chegar a essas conclusões? Então, eu acho que... E algumas vezes o não dizer, Bruno, é tão eloquente quanto o dizer. Me permitam aqui uma metáfora teológica, né? Aquele teólogo Scott Hahn, ele vai dizer, olha, a aliança, Bruno, é o tema mais importante na teologia judaica. Tá? Brit, aliança. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Abraão e Deus fez uma aliança com Moisés. E nós somos o povo da aliança. Aliança é um conceito central. Então, por que o Evangelho
Tá? Jesus nunca fala em aliança, salvo no momento, na última ceia, que ele fala: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Tá entendendo? Ou seja, o silêncio aqui é eloquente. O fato dele nunca ter falado no principal conceito da teologia judaica, mas só ter falado nesse momento, tá, tem um significado. Então, às vezes, eu sei que é arriscado imputar conteúdo à ausência de conteúdo, imputar palavras ao silêncio, mas às vezes eu acho que é uma boa estratégia de interpretação. Não, ok, eu também acho, mas aí a crítica do Skinner ao Strauss não tem sentido nenhum. Ah, tá bem. Tá bem, porque o Strauss faz isso o tempo todo, né? Exato. É. Não, você pegou bem. Eu acho que tá ótimo isso aí, tá? Eu acho que aí o Skinner, ele fez o que ele condenou no outro. Tá? Vamos prosseguir? Então, a gente vai entrar no ideal da liberdade. Basicamente, seria o nascimento daquilo que a gente entende por liberdade hoje, quando a gente fala de política. Ele parte das cidades-repúblicas italianas, que já em meados do século XII, né, surge uma nova forma política na Itália, que então era feudal. Então, ela começa a sair do regime feudal e começa a se organizar em formas de várias cidades-república. Otto de France diz que naquela época todo o país já se encontrava dividido em cidades. Essa forma de vida política, ela conflita com a ideia de que a monarquia hereditária seria a única forma correta de governo, e mesmo na constância do império, essas cidades elas eram governadas antes que por príncipes, por cônsules que trocavam de cargo anualmente, né? Esse mecanismo ele foi superado por uma forma mais estável de governo que se organizava ao redor de um funcionário que era conhecido como podestá. O podestá era um cidadão de outra cidade, para que ele não tivesse nenhum vínculo de lealdade, né, que perturbasse essa administração dele, não poderia ter interesses dentro da cidade. Ele era eleito pelo voto popular e geralmente governava consultando dois principais conselhos, né? Um de 600 cidadãos e outro de 40 cidadãos de maior destaque. O poder do podestá, ele abrangia o âmbito judicante, administrativo, e embora ele fosse o porta-voz das missões diplomáticas, ele continuava sendo um funcionário assalariado, nunca um governante independente, e ele era trocado a cada 6 meses e não tinha direito de iniciativa nas decisões políticas. Ele deveria se submeter antes, submeter depois o exame de suas contas e sentenças antes de deixar a cidade. Eu anotei aqui que haveria uma linha de continuidade, né? As cidades-estado gregas, acho que no livro do Mateus, semestre passado, a gente encontrou uma forma de governo similar, e depois também na forma de organização comunal descrita por Tocqueville nos Estados Unidos também, se vê que as cidades se colocam frequentemente como o berço daquilo que a gente entende por liberdade ou por democracia hoje. Mas essa figura aí do podestá, eu achei pelo menos bem inusual, atípica e algo completamente fora dos paradigmas que eu conheço. Não sei quanto a vocês, mas é até meio chocante. É interessante que aqui a auctoritas dele é dada por ele ser estrangeiro, né? Porque a auctoritas é a magistratura da imparcialidade, né? A potestas do podestá é mais frágil, né? Porque quem tem potestas parece ser, segundo a narrativa da Carol aqui,
os conselhos, né? Ele não tem a iniciativa, né? O poder é a capacidade de tomar iniciativa, né? E ele não tem iniciativa. Mas, claro, ele vai ter uma potestas executiva. O interessante é que ele precisa ser estrangeiro para ter autoritas, né? Então, aqui em Bruno, que a gente discutia, o Gabriel não está com a gente hoje, né? É o velho problema das facções, né? O jeito de você resolver... O grande problema do republicanismo é o problema das facções. Tá? Como é que tem um engajamento público que não seja um engajamento privado? Esse que é o ponto. Tu coloca o povo todo participando, mas como é que o povo vai participar enquanto povo e não enquanto parte do povo, né? Enquanto minoria ou maioria como facção? Então, só alguém que está acima das facções vai ter autoritas. Mas sabe como é que é italiano, né? Tá todo mundo ali brigando, todo mundo em conflito, né? Então tem que ser um estrangeiro, tá? Para dar conta. Viu, Barzotto? É interessante que, em alguma medida, tem essa questão da imparcialidade, né? Também é um elemento que a gente enxerga na divisão dos poderes, não do Montesquieu, mas na nossa, a fundamentação do próprio Judicial Review, né? Então, assim, existe um órgão técnico acima da política ou fora da política, né? Que, enfim, que no nosso modo montesquiano de pensar a separação dos poderes não tem alguém fora, essa parte apolítica, que aqui parece estar representada nessa figura, né? Deixa eu te dar um exemplo, Bruno. Você e né? Eu sei que o Feron está indo também nessa linha, um pouco a linha do Valori. Não sei para onde é que a Carol vai. Mas vocês que vão ficar nessa linha entre o direito constitucional e a filosofia do direito, tem um exemplo atual, Bruno, disso, viu, Carol? Tem um exemplo do Podestá hoje, que são os juízes do Tribunal Constitucional da Bósnia. Tá? Na Bósnia tem assim, na Bósnia tem 2 juízes bósnios, muçulmanos, 2 juízes croatas católicos e 2 juízes sérvios ortodoxos e 3 juízes da União Europeia. De forma que 2 facções não consigam se unir contra a outra, entenderam, né? Porque só dá 4 votos. E a facção minoritária unida aos 3 da União Europeia dá 5 votos. Então, o Tribunal Constitucional da Bósnia retoma a ideia do Podestá. Tá? Quando ele introduz 3 juízes da União Europeia, olha que loucura. Porque esses caras se mataram. E agora, para interpretar a Constituição, você tem que ter um elemento, em Bruno, aqui um poder moderador. O Bruno está estudando a Constituição do Império. E o estrangeiro funciona como poder moderador. Né? Eu acho fascinante. Eu importaria também alguns juízes, sabe, da União Europeia. Eu seria a favor. Essa do estrangeiro, né? A gente só vê em conflitos diplomáticos, né? Que se colocavam países estrangeiros à parte e o Brasil era excelência. E quem me contou... sim, sempre foi, né? Quem me contou essa história foi um alemão, tá, da Fundação Konrad Adenauer, que fez o doutorado dele sobre isso. E ele trabalhou lá na Corte Constitucional da Bósnia, no Tribunal Constitucional da Bósnia. Carol, achei bem, como sempre, né? Você sempre tem essa fineza aqui de fazer. Você conhece Florença, né, Carol? Sim. Florença do Conhece. Sabe que a gente leu um livro, você não estava no nosso grupo, tá? Mas um livro, tem um autor que está no Matrizes do Republicanismo. E quando fala no republicanismo italiano, né, Bruno? O Bruno deve lembrar isso, o Matos deve lembrar. Tem um autor italiano da época, do século XIV, que ele escreve assim: Arquitetura de Florença Republicana. Arquitetura de Florença Republicana. Então, você que é tão dedicada, tá, e tão diligente, eu queria que você fizesse essa interpretação, tá? E num determinado momento traz para nós, tá, umas fotos de Florença e você interpreta para nós, tá? Porque para nós ficou um mistério, porque né, não se dizia por que era republicano, tá? Eu acho que tem a ver com essa ideia de um espaço, tá, em que os cidadãos entram, tá? E talvez um certo desenho dos palácios e dos órgãos públicos, tá bom? E daí você
só para dar um conteúdo, né, assim, esse teu conteúdo estético tão bonito que você deu, para dar um conteúdo mais conceitual, tá? Eu acho que você é a pessoa indicada para fazer isso para nós, tá bom? Vocês vão ver que eu coloquei algumas imagens, tanto de Florença como de Veneza. Dá essa ideia dos locais aonde tudo isso aconteceu, né? A Lelode... Dessas repúblicas no norte da Itália, tu conheceu a maioria? Siena, tu foi a Milão também? Siena, Milão, não. Siena, sim? Veneza Siena, também? Sim. Siena, sim. Veneza também. Joia. O senhor deve lembrar melhor, eu acho que é o Heródoto que fala a passagem dizendo que a Ágora, o espaço da Ágora não existe em lugar nenhum, só na Grécia, ou pelo menos em relação à Pérsia. Não, pode ser que o Heródoto tenha dito isso, mas eu vi isso no Pierre Vernant, né, no francês comentando isso, né? Tá. Eu só queria fazer um parêntese aqui, né? Porque aqui eu coloquei, né? Salientei, né? O próprio Skinner fala que o Podestá era eleito pelo voto popular. Só que depois, nos capítulos seguintes, a gente vai ver que esse voto não era tão popular assim, que na realidade se tratava de uma elite, que isso vai depois gerar alguns problemas relacionados justo ao faccionismo. Então aqui é só para não dizer assim, o Podestá era um governo perfeito. Talvez mais para frente a gente vai ver que não era exatamente assim. Bom, agora as ameaças do Sacro Império Romano à liberdade. Então, mesmo se essas cidades, né, elas se apresentavam livres de fato, né, não existia uma ideologia que fundamentasse essa liberdade de fato. Elas continuavam. De direito, elas eram vassalas do Sacro Império Romano, que tinha total domínio sobre aquelas cidades naquele período histórico. E, a um dado momento, até errei ali, Carlos Magno começou a pretender exercer esse poder legal que ele tinha em relação às cidades italianas, porque ele tinha ali todo um tesouro para... à sua disposição, né? E ele começou a perceber que ele estava perdendo todo aquele tesouro e que ele precisava, afinal, exercer os direitos dele como imperador. Mas isso não poderia acontecer sem nenhuma resistência. Essas cidades, elas se organizavam através da Liga Lombarda, que entrava constantemente em conflito contra o imperador. Elas tinham suas próprias... uma proteção militar própria que pretendia constantemente fazer frente ao Frederico Barbarossa, né, representando, então, essa unidade das cidades-nação contra o poder imperial. Então, no livro, ele trata vários desses momentos, eu não vou trazer todos, né, mas os principais momentos em que a Liga Lombarda, ela criou uma ofensiva contra o Império, né? Depois de uma derrota em 1183 e outra em 1248, no começo do século XIV, assistiu mais 2 tentativas imperialistas de manter o poder sobre a Itália, todas sem sucesso. A Itália jamais se submeteu totalmente ao poder imperial. Aqui eu quero lembrar também, né? Algumas cidades no sul da Itália, por outro lado, elas continuaram muito dominadas pelo poder imperial, né? Ali, na região da Calábria, você encontra castelos construídos para receber Frederico Barbarossa. Então, ali você encontra, no sul da Itália, até hoje, sinais dessa dominação imperial. Então, tem ali uma diferença de como isso acontecia, dependendo de qual local da Itália. Então, só que como essas cidades elas eram de direito vassalas, havia necessidade de legitimar ideologicamente esse poder que existia de fato, né, dentro das cidades-estado. A tese era de que elas tinham o direito de preservar sua liberdade contra qualquer interferência externa. Essa tese ela remonta a Bueno de
Mesquita e ele sustentava basicamente duas ideias. O argumento de que as cidades têm o direito de não sofrer nenhum controle externo, ou seja, que elas têm o direito de afirmar a sua soberania, e a ideia de que elas tinham o direito de se governar como bem entendessem, ou seja, as defesas de suas próprias constituições republicanas. Então, seriam duas coisas: a afirmação da soberania e a defesa das constituições republicanas. Uma ideia que até hoje a gente utiliza, né, essa ideia de soberania, também teve força na própria criação dos Estados Nacionais. Só que essa ideia de liberdade como independência, que é aquela ideia que nós utilizamos até hoje para falar da liberdade republicana, ela teria sido uma invenção mais antiga, ao menos desde 1177, quando houve um tratado, né, entre o imperador e o papa. Já se relatava que, enquanto corriam aquelas negociações de divisão de poder entre o papado e o império, essa liberdade ela era invocada como independência em relação ao imperador, para a conservação das formas vigentes de governo republicano. E ali, essa visão de liberdade, ela é vista basicamente quase como um direito natural, algo que havia sido herdado dos ancestrais. E isso acontecia sem questionar diretamente a jurisdição do imperador. Porém, né, quando se falava de uma liberdade ancestral ou herdada, isso parecia uma coisa meramente retórica, muito frágil, né, que na ausência de um fundamento legal, né. De fato, o Código Civil Romano, ele pela letra da lei, ele acabava com essa pretensão fática de liberdade. Porque os glosadores, né, aqueles que tinham a prerrogativa de interpretar o direito romano, eles continuavam a lê-lo de forma literal. E enquanto eles continuassem fazendo isso, não haveria nenhuma possibilidade de alegar qualquer independência da cidade-república em relação ao Sacro Império Romano. Ou seja, se as cidades quisessem conseguir uma base legal para isso adequada, deveria acontecer uma mudança no modo como a lei vinha sendo interpretada, na atitude dos juristas. Os juristas precisavam modificar sua visão em relação ao texto da lei. Oi? Isso porque, né? Isso porque o Corpus Iuris colocava o imperador como fonte de direito, né? Fonte última de direito, né? O que apraz ao príncipe tem força de lei. Por isso que os glosadores, né, eles acabavam enredados, né, digamos assim, o legalismo deles aqui levava eles ao imperialismo, digamos assim, a uma devoção a tomar partido pelo imperador, tá? Então o método deles, uma vez que o direito que foi resgatado, né, Carol, o direito que ressurge é o direito do Império Romano, tá, e não o direito da Roma republicana, vem com essa conotação já, né, de unificação do imperador como fonte do direito, né? Sim, na visão do Código de Justiniano, né, o príncipe era o dominus mundi, né? Então ele era o senhor do mundo. Isso significava que ele teria total poder sobre a cidade-república, independente de qualquer realidade de fato. Então agora vamos à origem, né, de um fundamento um pouco mais, um raciocínio, uma formação de uma ideologia colocada a serviço da causa das cidades italianas, né, que é a visão de Bartolo. Qual que é a interpretação? E nós herdamos essa interpretação que Bartolo dá à lei, que, em princípio, é uma defesa retórica, sim, tem um resquício daquela visão dos fatos como um direito natural, mas agora ele vai partir diretamente para interpretar o texto legal de acordo com essa visão. Então, Bartolo, ele faz... Carol, aqui eu sempre ouvi pronunciar Bartolo, tá? Bartolo.
Então, em italiano, eu falei em português, né? Em italiano seria Bartolo. seria Bartolo, né? Tá. Seria Então, Bartolo. então continua com o Bartolo, tá? Não vamos corrigir os italianos. Esse é o nome de verdade do Bart Simpson, né? Bartolo. Acredito que seria essa a pronúncia em italiano. Hein? Certo. Bartolo. Então, ele produziu essa revolução metodológica, né, que veio a caracterizar a modernidade de vários estados soberanos, com a ideia de que, quando os fatos colidirem com a lei, é a lei que deve se conformar aos fatos. Até então, se dizia, quando os fatos colidirem com a lei, os fatos devem conformar-se à lei. Então, ele inverte essa premissa para afirmar que a lei deve dobrar-se aos fatos. E isso, ele faz com que a glosa seja, então, abandonada, né, como contrária à verdade, à razão e à lei natural. Ou seja, não só como contrária à lei natural, à ancestralidade, mas contrária à própria verdade e à razão. Então, ele coloca aqui, né, Bartolo ele parte da observação das cidades italianas. E não sempre uma cidade italiana teria esse direito de ser livre, né? Como eu falei, no sul da Itália existiam cidades que continuaram todo o tempo sob submissão dos imperadores. Existiam duas premissas básicas para compreender se uma cidade ela deveria gozar dessa liberdade vista como de fato ilegal, legal e de fato. Ela deveria verificar se ela tinha o direito de fazer, se ela conseguia executar suas próprias leis e demonstrar que o poder que ela exercia dentro era tão forte quanto o poder do imperador. E ele usava a premissa de que se ao longo do tempo ele confirma o contrato, então que as cidades que de fato detenham esse mero império fático, dentro e fora de si, elas poderiam provar que têm exercido esse poder e mantê-lo em confronto com as pretensões do imperador. Então, esse era o crivo pelo qual as cidades poderiam levantar os seus argumentos em face do imperador. Vários imperadores que, ao longo do tempo, tentaram manter o seu primado sobre as cidades repúblicas italianas. Oi, Chiara. Uma coisa interessante que me chamou a atenção, me lembrei até daquele brocardo popular que diz que para uma mentira ser aceita, ela precisa conter verdades. Não que seja mentira o argumento dele, mas só para dizer que a sutileza que ele se utiliza para poder introduzir uma nova premissa. Porque ele primeiro, ele concede, ele afirma o poder do Império, do Sacro Império, e destrincha falando de tudo aquilo que já se sabe, afirmando. E ele primeiramente muda apenas ele faz apenas uma alteração metodológica, que parece inofensiva no primeiro momento, até que, entendendo essa metodologia, que a lei deve conformar-se aos fatos, ele acaba dando um fundamento e alterando aquilo, de certa maneira, alterando o que ele disse acima, né? Porque uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo sob o mesmo aspecto. Mas essa inversão metodológica que vem com uma sutileza é que traz faz como um cavalo de Troia, né, nesse argumento. É uma pretensão revolucionária, né? Aquilo que eles pretendem é, de fato, do ponto de vista político, tanto como do ponto de vista da glosa, daquilo que se vinha entendendo como direito, ela modifica significativamente o modo como a lei vinha sendo interpretada, mas nós não podemos negar que
essa ideia ela persiste até hoje e é uma herança daquele período histórico. Mas quem introduziu, né, não só Bartolo, mas também Baldo, né, eles desenvolveram essa ideologia, introduzindo uma doutrina no corpo do próprio pensamento sobre o direito civil, né, que permitiu essa passagem para o moderno conceito jurídico, acredito, de Estado. Então, primeiro, ele desenvolve esse conceito de sibi príncipes, aplicável no caso daquelas cidades que demonstravam ter aqueles caracteres que nós falamos anteriormente, né? A soberania e a prerrogativa de defender as suas constituições republicanas. Então, essas cidades que possuem essas características, elas seriam sibi príncipes, ou seja, o império sobre si mesmas, no caso. Ou seja, não mais o governante tem o império, ou o imperador tem o império sobre a cidade, mas a cidade tem o império sobre si mesma. E, a partir desse conceito, eles começam a defender em termos legais essa tese de que as cidades eram livres para escolher, inclusive, o próprio formato político, ou seja, o próprio método como ela era governada. As cidades repúblicas e o papado, o que acontece aqui? Na realidade, durante muito tempo, lutando contra o Império, essas cidades elas tinham o apoio do papado. Contudo, essa aliança ela era ambivalente, né? Era uma faca de dois gumes, né? Ela comportava esse perigo, né? De que os próprios papas começassem a aspirar a governar o reino itálico, né? A partir de Urbano, os papas começaram a dar vazão a essas ambições temporais de querer governar toda a Itália e de manipular a política interna das cidades do norte da Itália e da Romanha. Porém, essa pretensão papal, né, de governar a Itália, ela também precisava da sua ideologia, ela não poderia ser veiculada assim sem nenhum motivo, né? E essa ideologia se chama plenitudo potestatis, né? A plenitude do poder do papado, poder religioso, sobre os aspectos temporal. Ou seja, ela teria poder em dois gládios, né, se diz, o espiritual e o temporal. Então, desde o momento em que se elabora o Código de Direito Canônico, ela elabora sua própria base legal para exercer essas pretensões com a defesa da plenitude potestatis. A tese principal, né, canonista, era de que a sociedade cristã ela é um todo unificado, ou seja, não há separação entre o âmbito espiritual e o temporal, e que a cabeça dessa unidade seria o Papa como um líder supremo. Só o direito canônico ele não tange sobre esse tipo de relações, né? São relações dentro da igreja, não? Só não é, professor? Hoje sim. Pode falar, porém uma herança dessa ideia de que a igreja também se constitui como um Estado, também é o Estado do Vaticano, né? Que a própria ideia de que ele existe até hoje e tem a sua própria organização com base na lei canônica. Ou seja, ela não foi totalmente abandonada, né? Embora, do ponto de vista espiritual da igreja, né, ele exerça uma autoridade sobre uma comunidade que é mundial. Porém, no Estado do Vaticano, essa visão, ela, de alguma forma, permanece. O Vaticano é, então, regido pelo direito canônico? Sim. Agora o professor vai acrescentar. Não só, né, digamos assim, claro que ele vigora lá, mas não só, ele tem um direito específico, né, o direito da Santa Sé, que regula a contratação de funcionários, esse tipo de coisa. Isso não faz parte do Código de Direito Canônico. Nem sei se o termo adequado seria direito canônico ou direito eclesiástico, que é um direito positivo estatal, tá, que regula
né? Regula preços, esse tipo de coisa, tá? O que nós chamamos de Código de Direito Canônico é aquilo que a Carol falou, é uma regulação de uma comunidade espiritual. Não há poder temporal ali. Tá? As sanções são só sanções de tipo espiritual, a excomunhão, perda do cargo, perda da função. Tá? O Vaticano, quando impõe outras penas, por exemplo, tem pena de prisão, esse tipo de coisa, isso não está no Código de Direito Canônico, tá? Que os fiéis e que os católicos no mundo todo obedecem. Tá? Então, só que o que ele está chamando aqui de canonistas eram juristas da época, que não faziam essa distinção como nós fazemos. A Carol falou, entendeu? Nós fazemos uma distinção entre o âmbito espiritual e o âmbito temporal. O que nós chamamos de Código de Direito Canônico, agora que é um código, se não me engano, de 82, 83, dê uma olhada aí, né? Ele só regula, é um direito eclesial, tá? Ele só regula a vida interna da igreja. E é um direito muito processual, né? É um direito público, isso que é interessante, não é um direito privado, é um direito público. Tá? E aí, por isso que o Carl Schmitt vai dizer, olha, o pai do direito ocidental é o direito romano, a mãe do direito ocidental é o direito canônico. O direito romano é o direito privado, né? Ocidental, mas o direito público, que é o direito processual, que é o direito administrativo, em certo sentido o direito constitucional, porque o direito canônico regula as relações de poder, né? O que o padre faz, o bispo faz, o que o concílio faz, etc. Esse tipo de coisa que o Papa pode fazer e designa competências. Bom, designar competências é a essência do direito público, né? E é isso que o direito canônico faz. E o direito processual, ele é direito canônico. Tanto que em Coimbra, dá uma olhada até o século XVIII, até o século XIX, o que se estudava era leis e cânones. Tá? Era faculdade de leis e cânones. Porque como a igreja estava ligada ao Estado, se estudava também o direito eclesiástico. Tá bem? Tá? Mas os canonistas eram esses juristas orgânicos do papado, para usar uma expressão aqui do Gramsci, né? O intelectual orgânico. Né? Os canonistas eram juristas orgânicos do papado. Ou seja, todas as pretensões do Papa, eles davam uma roupagem jurídica para aquilo. Como o Bartolo, né, como nos ensinou a Carol, é o jurista orgânico da República. Eu tenho uma dúvida que tem relação ao que vai seguir do livro, que como a Carol passou o número das páginas, eu vi capítulos adiante, que é a relação do papado com as outras ordens, que, na verdade, depois vai vir a retórica dominicana, lá com Alberto Magno e o Tomás de Aquino, né? Que vai vir uma retórica pró-república, que vai em contraste com essa doutrina pregada pelo papado nesse início. Como é que essas ordens religiosas, os dominicanos, como é que era o vínculo deles com o papado? Um vínculo de obediência, né? Tá? Eles são muito fiéis ao Papa, né? Mais do que o clero diocesano, digamos assim. Só que eles têm uma autonomia teológica aí, né? Tá? Então eles fazem as construções deles que não correspondem exatamente aos interesses privados e políticos, tá? Do papado, do Papa do momento. Tá? Então eles não são intelectuais orgânicos do papado. É isso que se quer dizer. Tá? Os intelectuais orgânicos do papado eram os canonistas, os caras que trabalhavam na corte. Tá? Mas os dominicanos, eles pensavam em explicar as verdades da fé. E, entre essas estava a relação entre poder temporal e espiritual, mas eles não eram assim, não era um pau mandado do Papa, tá? No sentido de que, olha, o Papa atual tem tais interesses e nós vamos construir uma legitimação teológico-jurídica para isso. Não, isso eles não fizeram. Essa turma que você citou não fez isso. O autor ele vai citando, né, os interesses e as retóricas que vão surgindo, né? E daí ele não faz essa ponderação sobre, tipo, papistas contra dominicanos, né? Mas aí eu fiquei na dúvida em relação de como se dava a relação mesmo. Mas obrigado pela
Tem um exemplo, só me permita isso, Carol, tem um exemplo do Francisco de Vitória, né, que era um dominicano, tá, mas isso já no século XVI, já é um moderno, né. Os espanhóis chegavam para os indígenas aqui na América Latina e diziam assim, olha, o nosso imperador, Carlos Magno, recebeu essa terra aqui do Papa, ele deu tudo para ele, o Tratado de Tordesilhas, aquela coisa, entendeu? Então vocês devem submissão a nós. E aí o Francisco de Vitória, um teólogo dominicano, e é o cara que introduz São Tomás de Salamanca, interessante, né? O manual era o manual do Pedro Lombardo, né? As sentenças de Pedro Lombardo. E quem traz isso para a Espanha, que tinha sido estudar na França, é o Francisco de Vitória, o dominicano, diz, não, esse manual é muito chinelo, tá? Vamos estudar a Suma Teológica, tá bem? E aí ele gera toda a escola de Salamanca que vocês conhecem de tanto, né, de tanto se relacionar com o Alfredo, tá? E aqui o Francisco de Vitória diz assim, olha, o Papa não é dono da Terra. Aliás, nem Jesus Cristo era dono nesse sentido assim, empírico, entendeu? Ele é o rei do universo, mas ele não é o proprietário, tá, do planeta Terra com escritura, para sair dando para quem ele quiser. Então, Jesus não deu isso para o Papa. E o Papa também não pode dar para o imperador, tá entendendo? O Francisco de Vitória não era o intelectual orgânico do imperialismo espanhol, digamos assim. Era um cara que estava procurando a verdade, tá? Mas esses canonistas aí que rodeavam o Papa era uma turma engajada, tá? Era uma turma da pesada, né? Eles colocam o seu saber a serviço das pretensões políticas, como o Bartolo, como a Carol já falou, o Bartolo, perdão, estava fazendo com relação às repúblicas, né? Certo. Aqui o Stefano está falando que em Coimbra ele tem a impressão que as faculdades de leis e de cânones eram duas faculdades. Ah, tá. Não era obrigatório passar pelas duas. Ah, tá. Então, por isso, quando alguém era formado em leis e cânones, é porque tinha feito as duas. Tá bom. Obrigado, Stefano, tá? Eu estava errado aqui. Obrigado pela correção. Tá. Mas existia essa unidade entre o poder espiritual e temporal, porém, esse poder espiritual ele teria prevalência em relação ao poder temporal. Então, ele colocava essa relação de subordinação em relação do poder temporal em relação àquele espiritual. Com autoridade, inclusive, para instituir e julgar o poder terreno. O Papa, quando eles comungavam um rei, queria dizer que aquele rei deixava de governar. Então, era por isso a necessidade de tratados entre o Império e o Papado. Várias cidades italianas, não obstante, eles reagiam a essas pretensões papais de forma que o poder papal também frequentemente esteve ameaçado, embora às vezes ele se aliasse à Liga Lombarda. Ao mesmo tempo que resistiam às pretensões papais, algumas cidades lombardas e toscanas, né, elas começaram a elaborar uma ideologia política que pudesse legitimar essa contestação contra os poderes e as imunidades da Igreja, que então era pleiteada, né, em particular Florença e Pádua. De uma maneira óbvia, né, aquilo que era mais fácil fazer naquele momento era, para se opor às pretensões da Igreja ao domínio do poder temporal, era apelar para que o imperador reequilibrasse a balança, que frequentemente estava muito favorável em relação ao Papa. Dante foi quem elaborou esse pensamento no seu tratado sobre a monarquia. Ele, então, defendendo a monarquia, afirmava que o papado não teria um genuíno poder temporal. Então, ele separava radicalmente o poder temporal do poder espiritual, afirmando que a autoridade do império não dependeria de nenhuma forma da Igreja. Inclusive, o Papa não poderia, no caso, excomungar o rei, o imperador, no caso. Só uma curiosidade, tá, Carol? Que a gente falou do Kelsen na aula passada, né, na aula da graduação. A tese de doutorado do Kelsen em Direito é a teoria do Estado de Dante Alighieri. Não sei se vocês sabiam. Então, agora eles esmiuçam um pouco essa defesa. Gostei do Dante.
dantesca, essa defesa do império que é feita por Dante, né? Ele parte ela primazia do todo sobre a parte, ou seja... Não, Carol, eu vou te fazer, tá? Para a gente respeitar o horário aqui. Você continua da semana que vem, tá? Tá muito bacana isso aqui, é muito importante para a gente fazer correndo, tá? Então, eu quero saber qual é a semana que vem. Era para ler o 2? Como é que é? Teria sido, mas isso aqui já era previsto, doutor. Eu estou acostumada aqui com o meu chefe. Professor, isso aqui já era previsto, porque esse capítulo ele é mais extenso. Esse e o 2. O capítulo 3, não é bem capítulo, a terceira parte do primeiro capítulo, ela é bem mais breve que as outras. Então, eu acredito que eu vou avançar o primeiro um pouco no segundo e o segundo um pouco no terceiro, e ali eu consigo concluir. Mas tu vai além do ideal de liberdade na semana que vem? Tu vai entrar no retórica de liberdade também? Não, eu ainda teria aqui ao menos 2 temas, que é a defesa do Dante sobre o Império, e eu teria aquela visão luterana de Marcílio de Pádua. Ah, mas eu acho que é suficiente para a semana que vem, né? Tu não acha? Acho que não. Acho que eu gasto mais uns 7 minutos. 10 minutos disso aqui. Então a gente prepara também o Retórica e Liberdade, é isso? Para a semana que vem? Sim, isso. Ah, perfeito. Ao menos no início, acho que dá para a gente começar assim. Beleza. Muito obrigado a todos vocês. Muitíssimo obrigado, Carol. Tá? Obrigada. Gostei também da estética aqui da apresentação. Tá? O conteúdo estava magnífico. Até pausei a gravação. Eu só lembrando, para quem quiser ficar inscrito na atividade de extensão, quem não tem o cartão URGS pode mandar CPF, RG, data de nascimento, nome e nome da mãe. E aí, Carol, você faz a presença aqui pelas entradas do pessoal, né? Tá? Tem que ter uma presença mínima, né? Tá bom, Carol? Tchau, Márcio, tchau, Bruno, tchau para vocês todos, Stefano, Chiara, Hector, né? O Ian, o Henrique. Muito obrigada. A Ellen, tá? Espero não ter esquecido ninguém. Professor, mas a gente tem, Carol, tá dividido já? Você pode, não sei se tá, como é que a gente fez? No início, eu posso colocar de novo aqui para vocês. Tá dividido sim, Chiara, você me pediu, né? Eu dividi sim.